tarde. O programa de hoje, nesta sexta-feira, é um programa especial com debate em medicina e o assunto é cardiologia. Um oferecimento de Hospital Evangélico, e os nossos convidados estarão respondendo as perguntas de vocês, telespectadoras, que poderão ligar para o 28 28 29. E as nossas secretárias estarão passando as perguntas ao estúdio. O programa é feito ao vivo, portanto você pode participar a partir de agora. Os médicos convidados que estarão conosco participando deste debate em medicina preventiva e informativa. O presidente da Associação Médica de Londrina, Dr. José Eduardo Siqueira, é nosso convidado, está conosco hoje no programa. Dr. Marco Valarini também é nosso convidado, cardiologista. Dr. Ricardo Rezende, também conosco. Dr. Icanor Ribeiro, Dr. Francisco Gregório, também com a gente. Todos esses convidados estarão fazendo um debate em medicina preventiva e informativa, em comemoração ao 50º da Associação Médica de Londrina. 30 segundos de saúde. Londrina, como todo o Brasil, enfrenta sérios problemas no sistema de saúde. Mas você pode ajudar a tornar menos grave esse quadro. Antes de ir a um pronto-socorro, vá até o posto de saúde mais próximo de sua casa e lá receberá o primeiro atendimento. Se necessário, será encaminhado a um hospital. Colabore. Procure primeiro o posto de saúde ou o ambulatório mais próximo. 30 segundos de saúde. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Caracu, para quem tem um fraco por cerveja forte. Não há nada mais gostoso que um bom cafezinho. Quentinho a qualquer hora é uma delícia. Café Paz, a tradição em café, o sabor que você aprova. O melhor aroma, o melhor sabor. Café Paz, tradição de qualidade. Café Paz. O melhor macarrão começa com a dedicação no plantio, na colheita e na industrialização. A vida moderna, o dia a dia, exige tecnologia e rapidez, mas sem perder a qualidade. Lamen é a solução. Da Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Dr. Icanor Ribeiro é cardiologista clínico, é nosso convidado. E num oferecimento de Hospital Evangélico, que é tradição e tecnologia a serviço da saúde, comemorando aí 45 anos também, junto com a Associação Médica de Londrina, que comemora o seu 50º, e este debate de medicina preventiva e informativa em cardiologia. Doutor Icanor, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber de você o que é ou quais são os objetivos desta Semana do Coração que começa na próxima semana. As doenças do coração, especialmente a angina de peito, o infarto agudo do miocárdio, representam inegavelmente o maior problema dos nossos tempos. Constitui a maior causa de morbidade e mortalidade nos países desenvolvidos e também no Brasil. Estas doenças estão relacionadas a determinadas causas que nós chamamos de fatores de risco. Os objetivos fundamentais da Semana do Coração são dois. O primeiro deles, discutir com a população a importância destes fatores de risco para que nós então possamos realizar a prevenção e assim reduzir a incidência das doenças do coração. O segundo objetivo seria levar as informações às pessoas cardíacas, aos infartados, aos safenados, para que eles, tendo maior conhecimento destas doenças, possam conviver com as suas limitações e especialmente criar um conceito de que as doenças do coração, quando levam a alguma emergência, o paciente deve rapidamente procurar um hospital para receber as modernas técnicas da cardiologia atual. Doutor Icanor,
Esta semana de cardiologia, que começa na próxima semana, ela vai trazer uma participação direta dos cardiologistas, Associação Médica de Londrina, à comunidade? Sem dúvida. Essa semana é uma promoção do Departamento de Cardiologia da Associação Médica de Londrina, patrocinada também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Secretaria de Saúde do município. Nós vamos fazer uma ampla pesquisa comunitária destes fatores de risco que serão aqui ainda debatidos. Nós vamos medir a pressão arterial, nós vamos dosar o colesterol, que é um importante fator de risco em cerca de 1.300 pessoas. Além disso, nós estaremos distribuindo folhetos informativos sobre estas doenças circulatórias. Existem uns painéis fotográficos extremamente claros para que as pessoas conheçam melhor essas doenças e saibam como preveni-las. Sociedade Evangélica de Londrina comemorando 45 anos e oferecendo para a gente esse debate em medicina preventiva e informativa. Dr. José Eduardo Siqueira, cardiologista, presidente da Associação Médica de Londrina. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, Mafalda, você cria condições para que a Associação Médica divulgue um tema da maior importância, quando são os problemas do coração. Eu tenho aqui, Mafalda, algumas questões que envolvem certamente um dos assuntos que mais vai envolver essa Semana do Coração, que é a hipertensão arterial. Então eu gostaria de solicitar que o Dr. Marco Valarini comentasse o seguinte: o que é hipertensão arterial? E já duas questões que vieram dos telespectadores. Uma pessoa portadora de hipertensão arterial ocasionada por problemas emocionais, ou seja, a causa geradora da hipertensão é a emoção. Se há necessidade de ser tratado, que tipo de acompanhamento médico é necessário? E uma outra questão é um cidadão de 52 anos de idade que, além do fato de ter a pressão arterial elevada, 14/10, ele apresenta dores no braço esquerdo. Se há necessidade de se proceder a alguns exames. E ele cita aqui ecocardiograma, por exemplo. Então, que você conceitue o que é hipertensão arterial, se a pessoa que tem a hipertensão ocasionada por problemas emocionais se merece uma atenção especial, e nessa situação do indivíduo que é hipertenso e que tem dor no braço esquerdo, que tipo de providência ele deve tomar? Boa tarde, doutor Marco. A pressão alta é uma condição em que a pressão está acima de 14/9 durante um tempo prolongado, assim, quase que direto. E ela pode variar, né, conforme a situação que se encontra. O estresse emocional costuma elevar os níveis de pressão arterial. Quanto à questão da segunda questão do paciente hipertenso que tem sentido dores no braço esquerdo, seria bom que ele fizesse uma avaliação correta, e um ecocardiograma é bem indicado, que ali nós poderemos encontrar uma hipertrofia ventricular que causa a dor no braço esquerdo. Deixa eu só completar a questão. A pessoa é hipertensa e tem como fator mais importante geradora a emoção, quer dizer, é um hipertenso que está relacionado à emoção. Que tipo de conduta deve ser adotado? Que tipo de investigação? Se deve tomar remédio para baixar a pressão? Qual é a conduta adequada? Bom, seria um exame cardiológico completo e um segmento da pressão durante uns 15 dias, com várias medidas e medicação se for necessário, se não um ansiolítico ou um calmante. E a pessoa tem que mudar seu modo de vida para ser menos ansiosa. E essa mudança de modo de vida que você acaba de colocar, doutor Marco Valarini, essa mudança, ela tem que ser radical? Tem que mudar bastante. Tem que fazer exercícios, tem que emagrecer, diminuir a ingesta de sal na comida, parar de fumar. E se houver durante a vida essa pessoa ingestão de muito álcool, também diminuir ou abolir de uma vez. A hipertensão, Mafalda, é uma coisa que preocupa muito o clínico, o cardiologista, porque calcula-se que em torno de 20% da população é portadora de hipertensão arterial. E um dos fatores realmente que mais leva a pessoa ao consultório é a emoção, a tensão emocional, o estresse da chamada civilização moderna, que leva
a níveis elevados de pressão arterial. Então o Dr. Marco realmente colocou um ponto importante, o contato com o médico, a necessidade de se tratar e de se investigar, porque os níveis elevados de pressão, mesmo uma pessoa emotiva, podem dar problemas sérios com relação à circulação do coração e ao cérebro. Eu gostaria agora de cumprimentar o Dr. Ricardo Rezende e fazer a primeira pergunta para ele. Boa tarde, Dr. Ricardo. Boa tarde, Mafalda. Quais são as principais causas de doenças do coração, Dr. Ricardo? Bom, Mafalda, a longa experiência mundial nos permitiu definir uma série de fatores que aumentam o risco de doenças coronarianas, doenças do coração. E essa mesma experiência nos mostrou que os indivíduos que têm esses fatores de risco e que a gente consegue eliminá-los, né, a gente consegue diminuir bastante a possibilidade ou a probabilidade dele apresentar uma doença cardíaca ou infarto. Dentro dos fatores de risco, os mais importantes são a hipertensão arterial, o Dr. Marcos já citou, né? A hipertensão arterial nada mais é do que a pressão alta, né? Aumento dos níveis de tensionais no sangue, o tabagismo, que é o ato de fumar, pessoas que fumam excessivamente, e o aumento das taxas de gordura no sangue, né? Onde a estrela, a coqueluche, é o colesterol, que é o mais conhecido. Outros fatores secundários, ditos secundários, mas também importantes, não menos importantes, né? O diabetes, que são alterações de níveis de gordura aumentados no sangue. O sedentarismo nada mais é do que aqueles indivíduos que levam a vida muito pacata, são as pessoas que trabalham muito sentadas e não praticam esporte, não praticam exercício. Existe um fator importante também que é a hereditariedade, né? Já foi constatado o seguinte, que pacientes, filhos de pais hipertensos que tiveram algum antecedente... Já tem, então, uma propensão maior. Já tem uma propensão maior. A estatística está em torno do seguinte, ele tem 2 vezes mais chance de ter um problema cardíaco. Filhos de pais que tiveram algum tipo de problema nesse sentido. Um outro fator importante é a obesidade, né, que é o aumento excessivo de peso. E um fator que eu considero de grande importância, que é o estresse e a tensão emocional. O estresse e a tensão emocional, a gente tem observado, a gente que tem assim, que está mais fazendo uma medicina de urgência, nível de pronto-socorro, a gente tem observado que a grande maioria, se não a totalidade dos pacientes que chegam nos pronto-socorros com quadro de infarto agudo do miocárdio, esses pacientes têm num período anterior, curto, aí, períodos de estresse, de tensão, que agravaram o quadro. Então, a gente diz que a tensão emocional, o estresse, é um fator predisponente. Quer dizer, o indivíduo vem evoluindo com a doença coronariana, uma obstrução coronariana, e por um fator tensional excessivo ou de estresse eminente, quer dizer, produz esse quadro leva o paciente a entrar num quadro de infarto agudo do miocárdio. Hospital Evangélico, tradição e tecnologia a serviço da saúde. Dr. José Eduardo Siqueira, a pergunta agora é para você. Cardiologista e que vai responder. A telespectadora quer saber o que é angina de peito. Mafalda, angina de peito, eu vou explicar fazendo uma comparação que todos vão entender. Imagina, o coração é um músculo e ele necessita, para ter a sua atividade contrátil, para ter a sua vida, de receber sangue. O sangue ele recebe por uma artéria que se chama artéria coronária. Esta artéria, quando oferece fluxo satisfatório, há possibilidade do coração responder a diferentes estímulos. Por exemplo, o indivíduo normal, quando ele faz um exercício, a frequência do coração vai de 70 a 150 e o músculo recebendo mais sangue das coronárias tem condições de responder a esse tipo de solicitação. Quando a artéria está com a sua luz diminuída, a quantidade de sangue que percorre a artéria está muito diminuída. E com isso, qualquer solicitação faz com que o músculo não receba sangue suficiente. É a mesma coisa que você imaginar um rio
que nutre um determinado território, um terreno. Se você angustiar, diminuir a possibilidade, o volume de água que esse rio oferece, vai ocorrer uma seca nessa região e a possibilidade de ter uma fertilidade diminui. No coração é a mesma coisa. A angina de peito nada mais é do que uma situação em que o fluxo de sangue que alimenta o miocárdio diminui e ocorre uma falta de perfusão, uma falta de oxigênio e a dor. Então a dor é um sinal, é uma declaração física da falta de sangue, da falta de oxigênio. Eu vou aproveitar, Mafalda. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Zé Eduardo, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos ao intervalo. E queremos lembrar que a Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina comemora 45 anos e nós queremos cumprimentar a Sociedade Evangélica de Londrina e o Hospital Evangélica, que tem tradição e tecnologia a serviço da saúde. Depois do intervalo a gente está de volta. 30 segundos de saúde. A cada ano, Londrina e região recebe cerca de 100 pacientes portadores de insuficiência renal crônica para tratamento em hemodiálise. Esses pacientes aguardam um transplante de rim. Uma das causas mais frequentes é a hipertensão arterial, ocasionada por excesso de sal na alimentação. Doar seus rins é um ato de amor. Pense nisso. Cuide de você. 30 segundos de saúde. Nesses tempos bicudos é preciso ousar. A Loja 1 está vendendo um pouquinho ou de montão, no atacado ou no varejo. Bermudas, estampadas, tecido em algodão, lindas cores, todos os tamanhos, leve 3 por 1.000. Loja 1, Sergipe, em frente à antiga rodoviária. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Doutor José Eduardo Siqueira, cardiologista, presidente da Associação Médica de Londrina. Eu te interrompi para pedir o intervalo, agora eu gostaria que você respondesse a pergunta. Não, mas eu posso pedir um café também ou só você que tem direito? Pode pedir um café. O café, a água, tudo tem direito aqui dentro hoje. Bom, Mafalda, eu coloquei em tom de brincadeira pelo seguinte, veja bem. Uma questão que preocupa sempre é a presença de dor no peito. Então tem uma questão aqui, Mafalda, de uma moça de 16 anos de idade que sente dores no peito e que ela supõe que sejam do coração e ela procura uma orientação e pergunta de onde vêm essas dores. Então, realmente é muito frequente a presença nos consultórios, não só do cardiologista como do clínico, de pessoas queixando-se de dor no peito. Na realidade, a dor pode ser sinal de angina ou de infarto do miocárdio, mas é certo que nessa menina de 16 anos não será isso. A possibilidade de uma moça de 16 anos ter angina de peito e infarto é absolutamente remota, é uma coisa absolutamente incomum. Então eu diria para essa moça que essa dor deve ser dor de paixão. Existe dor de paixão? Não existe? Pode ser. Eu acho provável que realmente isto seja uma dor de outra origem, talvez até emocional realmente. Mas a possibilidade de ser do coração é bastante remota. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta ao doutor Icanor Ribeiro, nosso convidado no programa, cardiologista clínico. Doutor Icanor, o doutor Zé Eduardo falou sobre a angina de peito. E eu tenho aqui uma pergunta de telespectadora. Infarto e angina é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A angina, como o Dr. Zé Eduardo acaba de dizer, significa uma diminuição do fluxo sanguíneo ao coração. O infarto significa um grau mais avançado, significa uma interrupção total da circulação ao coração. Em consequência, existe uma lesão irreversível das células do coração. O termo seria uma destruição, uma necrose, e estas células seriam substituídas por um tecido cicatricial. As manifestações são mais ou menos semelhantes, só que no infarto a importância é maior. A primeira e principal manifestação continua sendo a dor no peito, uma dor intensa, prolongada, que corre para os braços, para o pescoço, para o queixo. Habitualmente ela se acompanha de palidez, de uma transpiração excessiva e eventualmente de falta de ar. É muito importante que as pessoas saibam que uma pessoa com este quadro clínico deve procurar um hospital rapidamente, especialmente dentro das primeiras 6 horas, porque nesse período nós podemos realizar intervenções que permitem evitar o infarto. Estas intervenções devem ser realizadas preferentemente até
as 3 primeiras horas, existem substâncias que dissolvem o coágulo, porque na realidade a obstrução final é por um coágulo de sangue. Existem hoje substâncias que dissolvem o coágulo, permitindo o retorno de uma circulação normal ao músculo cardíaco, e estaríamos então prevenindo o infarto do miocárdio. Mas isso tem que ser com urgência. Com urgência, os melhores resultados são aqueles quando a pessoa é atendida nas primeiras 3 horas, especialmente na primeira hora. Nós temos algum material que a gente pudesse mostrar esse tipo de atendimento? Temos? Nós temos um material de cateterismo cardíaco que seria... Essa é uma questão que eu acho que valeria a pena você situar, de que maneira o cateterismo cardíaco entra como contribuição no tratamento do infarto do miocárdio. Perfeito. A primeira opção nossa seria, então, a utilização de uma substância que dissolva o coágulo. Quando isto não é possível, ou quando nós temos a possibilidade, nós indicamos o cateterismo. São as imagens que os senhores estão vendo aí no vídeo neste momento. Um profissional altamente especializado vai introduzir um catéter através da perna, da virilha, é feito sob anestesia local, sem nenhuma dor. Esse catéter vai se dirigir até o coração, e nós teremos, através das filmagens, informações extremamente importantes. Nós vamos definir a área infartada, a sua extensão, a sua importância, qual é a artéria responsável pelo infarto, qual é a situação das outras artérias, e a partir destas informações, então nós vamos determinar a conduta a ser tomada. Vejam neste momento a imagem de um cateterismo, uma artéria coronária sendo filmada. Nesse momento, vejam que existe só um início, não existe uma visualização perfeita da artéria. Nós vamos realizar agora um procedimento que se chama angioplastia ou desobstrução da coronária. Um catéter, uma guia metálica está sendo passada na artéria obstruída. Na sequência, nós vamos colocar um balão vazio, ele é inflado, e nós destruímos, rompemos aquela obstrução, e vejam agora a imagem de uma artéria perfeitamente perfundida. Neste momento, nós evitamos o infarto. Este é um recurso extremamente moderno e que deve ser utilizado sempre que for possível. Para isso, nós devemos, então, repetindo, atender as pessoas dentro das 6 primeiras horas. Existe um adágio popular que diz que tempo é dinheiro. Em cardiologia, tempo significa músculo preservado. Isso é fundamental para a qualidade futura da vida das pessoas. A partir desse momento, então, a gente deve deixar isso bem reforçado, que novamente a possibilidade de uma vida qualificada. Esse que é o fundamental, uma vida com boa qualidade. Eu quero fazer uma pergunta agora ao Dr. Marco Valarini, que é de uma telespectadora da cidade de Arapongas. Ela quer saber o seguinte, doutor Marco, se trombose tem cura, pois ela tem alterações na perna. A trombose tem cura, e a trombose seria um fechamento das veias da perna por um coágulo de sangue. A cura seria um tratamento com substância específica para diluir esse coágulo. Então, ela pode ficar tranquila? Pode ficar. Doutor Ricardo, agora é com você. A taxa de colesterol 327 é alta ou baixa? Bem, Mafalda, existem alguns parâmetros laboratoriais nessas taxas de gordura no sangue, como o colesterol, que é, como já disse, a estrela deles, mais conhecido e o que causa mais danos a essas artérias. Essas dosagens, o colesterol a gente é aceitável até uma taxa de 200 miligramas por decilitro, que a gente chama. Numa faixa de 200 a 250, o paciente está sob alerta, vamos dizer assim. E o risco maior, quer dizer, acima de 250, a gente qualifica esse indivíduo como um indivíduo de alto risco, e ele deve passar por orientação e abaixar esses níveis de colesterol a níveis abaixo de 200, que seria o nível ideal. Doutor José Eduardo Siqueira, dores constantes no peito do lado esquerdo é sinônimo ou é problema no coração? Isso já foi comentado aqui. Realmente a dor no lado esquerdo, a dor no tórax, pode ser de origem
circulatória cardíaca, mas pode não ser. Eu tenho uma questão aqui, Mafalda, muito curiosa. O pai tem 2 pontes de safena, o filho de 11 anos nasceu assim que o pai fez a cirurgia. E o filho sente muito cansaço e dor. O que significa isso? Certamente é uma identificação do filho com o sofrimento do pai, do filho com o percalço, com a cirurgia que o pai passou. Mas, obviamente, uma criança de 11 anos que tem a dor do lado esquerdo não é certamente doença do coração. É mais, você sabe que nós temos um simbolismo muito forte. O coração participa da nossa vida de maneira muito intensa e sempre existe o vínculo da imagem do coração com o afeto, com a sensibilidade, com o amor. Então, é muito provável que esse rapaz de 11 anos esteja se identificando com o pai, com o sofrimento do pai. Ele não tem doença do coração, certamente. Hospital Evangélico, tradição e tecnologia a serviço da saúde. E o debate em medicina preventiva e informativa no Mafalda Mulher desta tarde. Depois do intervalo, o cirurgião cardíaco, Dr. Francisco Gregório, estará respondendo as perguntas que você já nos formulou. 30 segundos de saúde. Londrina, como todo o Brasil, enfrenta sérios problemas no sistema de saúde. Mas você pode ajudar a tornar menos grave esse quadro. Antes de ir a um pronto-socorro, vá até o posto de saúde mais próximo de sua casa e lá receberá o primeiro atendimento. Se necessário, será encaminhado a um hospital. Colabore. Procure primeiro o posto de saúde ou o ambulatório mais próximo. 30 segundos de saúde. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Ao comemorar seus 15 anos de qualidade e beleza em Carpete, a novidade. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. É o nosso debate em medicina preventiva e informativa, comemorando o 50º da Associação Médica de Londrina e 45 anos da Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina. E é o cirurgião cardíaco, Dr. Francisco Gregório Júnior, que é nosso convidado agora. Boa tarde, Dr. Francisco. Boa tarde, Mafalda. Mais uma vez estamos aqui com você, né? Sempre divulgando a área da cardiologia. Muito obrigado. E é um prazer você estar conosco e podermos levar essa medicina preventiva e informativa ao nosso público telespectador. Doutor Francisco, o negócio é o seguinte, a nossa telespectadora está curiosa. Quais são as cirurgias que existem para os problemas cardíacos? É isso que a gente quer saber. Bem, a cirurgia mais conhecida que se fala é a ponte de safena. Seria uma retirada de um pedaço da veia da perna, a mesma veia que costuma dar varizes em pessoas, que evidentemente nós só vamos utilizá-las se elas estiverem em boas condições. Eu digo isso porque elas podem ser retiradas do paciente e utilizadas como condutos para substituir, fazer como se fosse uma verdadeira ponte passando por cima da lesão. Isso é a cirurgia de ponte de safena. Isso que nós estamos vendo aí no vídeo é o quê? É o campo cirúrgico? É uma cirurgia... É uma cirurgia cardíaca, nós estamos iniciando a cirurgia cardíaca. No caso, foi uma paciente que tinha problema não somente nas artérias coronárias, como também na válvula mitral. Então, ao mesmo tempo que foi feita uma cirurgia de ponte de safena, foi realizada também um tratamento cirúrgico, uma plástica da válvula mitral. Então, o tratamento cirúrgico que existe para a coronária é a ponte de safena e, preferentemente, o emprego de artérias mamárias. Porque, depois de 10 anos, nós temos uma probabilidade, uma possibilidade de estarmos com a cirurgia funcionando em mais de 95% nos casos das artérias mamárias. E nos casos da safena, em torno de 60% aos 10 anos. Mas, evidentemente, se nós escolhermos uma veia muito boa, os resultados chegam a se aproximar da artéria mamária, que é o que nós usualmente fazemos aqui em Londrina. A cirurgia é uma cirurgia bastante utilizada. Hoje ela representa quase que 50% do volume de cirurgia. Nós fazemos 60, 70 cirurgias por mês. O que é isso? Eu quero saber, o que é isso que está no Esse é o coração artificial, esse é o pulmão artificial. Isso é usado em toda a cirurgia cardíaca, normalmente 2, 3 por dia. Tem dia de fazer mais, até 4, 5, quando existem emergências. Mas normalmente são 2, 3, e a cirurgia que mais se emprega é a cirurgia de ponte de safena. Aí está o conjunto coração-pulmão artificial. Isso é empregado de rotina porque essa cirurgia
normalmente é feita com o coração parado. Em alguns casos nós fazemos com o coração batendo, dá para fazer a cirurgia, mas de preferência nós utilizamos a parada circulatória. No caso agora o coração está aberto, parado, e nós estamos fazendo um reparo da válvula mitral, que está dentro do coração. Essa válvula separa digamos, a bomba do coração mesmo, que é o ventrículo esquerdo. Aí estamos empregando uma plástica, esse é um anel que nós utilizamos aqui em Londrina, nós desenvolvemos esse anel e fazemos uma plástica da válvula. E essa válvula mitral pode estar lesada também secundariamente a um infarto, porque se um infarto destrói um pedaço do músculo do coração e esse músculo do coração está logo junto da válvula mitral, quer dizer, nós vamos ter uma insuficiência da válvula mitral decorrente de um infarto. E isso é uma situação relativamente não tão infrequente, mas nós temos bastante experiência com esse tipo de operação. A mortalidade, nós temos que dizer sobre a mortalidade da cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Hoje o debate é mais sobre coronária. Nós podemos dizer que ela gira em torno de 2,5% a 3% no nosso serviço. Ela já foi menor e eu atribuo que deve ter subido 0,5% a mais decorrente da seleção que existe dos pacientes hoje. Os casos mais simples são resolvidos já no cateterismo, com a angioplastia que foi mostrada. Então, nós tínhamos uma mortalidade que chegava de 1,7% a 2,2% no passado, hoje ela subiu um pouco, apesar da melhora da tecnologia, porque os pacientes que vêm são pacientes que precisam de 4, 5 pontos, já infartados, em situação difícil, não passíveis de tratamento. Doutor Icanor, você tem uma pergunta aí para o doutor Francisco. Eu tenho uma pergunta de um telespectador, Francisco. Uma pessoa que foi operada, que foi safenada, que colocou uma mamária, ele pode ter uma vida normal? Ele volta ao trabalho? A qualidade de vida dele, qual vai ser? Bem, é fundamental que fique claro isso. A cirurgia cardíaca, o pós-operatório de uma cirurgia cardíaca por ponte safena, ela é extremamente diferente de um tratamento, de um acompanhamento num paciente que não foi operado. O indivíduo operado precisa vai retornar à sua vida normal, vai ter sua atividade normal e mais do que isso, ele vai ser exigido para que faça exercícios diários, exercícios que exijam que o seu coração se adapte a uma nova situação, inclusive para que mantenha as taxas de lipídios no sangue em quantidades em dosagens mais baixas, o que se consegue através de exercício. Então, o paciente não só volta à sua vida normal, como ele é muito mais exigido do que aquela vida sedentária que normalmente ele tinha antes. Mas mesmo a sua atividade conjugal, sexual, vai ser normal, doutor Francisco? É muito comum, essa pergunta é interessante, até porque o paciente, depois de operado, normalmente ele sofre um baque, como se estivesse emocionalmente derrotado. E depois ele percebe que aquela vida que ele está tendo atualmente é muito superior à vida que ele tinha antes. E ele sente até que no início pode haver algum distúrbio do seu comportamento no começo. Eu lhes asseguro que isso realmente não tem o menor problema. Assim que passar o impacto do ato operatório, aliás, a hora que ele esquecer que foi operado, é a hora que ele não sente mais a dor no peito pela incisão. Isso, em geral, com 30, 60 dias desaparece completamente. Ele volta à sua atividade, aliás, com certeza até melhor que antes. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Ricardo Rezende. Eu acho que essa pergunta vem de encontro, inclusive, aos anseios de muita gente. As doenças do coração, doutor Ricardo, elas são mais frequentes no homem ou na mulher? Bem, Mafalda, ainda são mais frequentes nos homens, né? Apesar que, a mulher, há 2 a 3 décadas atrás, ela estava destinada simplesmente a atividades do lar, né? Atividades do lar, ela logicamente tinha, às vezes requer um esforço físico, mas ela estava longe, isenta de alguns problemas que fora do lar, no dia a dia, e ela não tinha isso. Bom, de 2 décadas, ou na década passada para cá, as mulheres estão deixando essas atividades do lar, estão partindo para a luta do dia a dia, elas estão contribuindo mais com as despesas do lar, né? E isso gera mais ansiedade, mais tensão emocional. Um fator importante que está aumentando bastante a incidência de doenças cardíacas nas mulheres, né, é o fato delas estarem fumando mais, coisa que há 2 a 3 décadas atrás isso não ocorria, era muito raro uma mulher que fumava.
Um outro fator importante é o uso de anticoncepcionais, né? Que essas substâncias, elas provocam, de uma maneira ou de outra, algum tipo de lesão e contribuem para essas obstruções coronárias e levando essas mulheres, aumentando a incidência de doenças cardíacas nas mulheres. Então, ainda, Mafalda, a incidência é maior no homem, né? Mas as mulheres estão chegando lá. Doutor José Eduardo, o doutor Icanor tem algumas perguntas aí para ele que a telespectadora já formulou. Mafalda, é o seguinte, mais uma vez, o seu programa demonstra que tem uma audiência extraordinária e é muito pouco provável que a gente consiga responder todas as questões. Eu vou fazer aqui um exercício para tentar fundir 12 perguntas que eu tenho aqui. Então, uma delas, Icanor, é o seguinte, com relação, é uma pergunta bem prática, a pessoa quer saber aonde ela deve se dirigir para medir a pressão. Com relação à pressão arterial, alguns itens. O café é um elemento que pode provocar hipertensão. Um cidadão de 59 anos, ele não fuma, caminha, toma propanolol, mas não houve uma normalização da pressão, ele quer saber se deve trocar o remédio, o que ele deve fazer. Com relação a... Tá bom. Vamos deixar ele responder isso daí primeiro. Vou conseguir responder, fixar as 12 perguntas ao mesmo tempo. O café, ele tem uma... Então, primeiro, onde ele tem possibilidade de medir na Semana do Coração? Semana do Coração. Nós estamos montando 3 estandes. No Terminal Urbano, no Calçadão e no Shopping Center Catuaí. Nós precisamos da presença dos senhores nesses estandes para que essa campanha tenha um significado maior. É fundamental a presença dos senhores prestigiando o evento. Café estimula o coração, provoca taquicardia e pode provocar... pequenas elevações de pressão arterial. O problema do café é que é um companheiro inseparável do cigarro. O café e cigarro formam uma dupla pouco desejável para o coração e para a saúde circulatória como um todo. Hipertenso de 54 anos, não fuma, caminha, toma propanolol. Propanolol é uma substância muito utilizada para o tratamento da pressão alta. Deve mudar a medicação? Não, eu não diria isso. Ele precisava fazer uma boa consulta clínica, ele precisava ver se o peso está correto, e nós precisamos saber se a dosagem do propanolol está sendo utilizada corretamente, nós devemos saber como está o emocional dessa pessoa, como já foi aqui discutido, tem uma importância fundamental na pressão arterial, e especialmente nós precisamos saber se ele está caminhando bem. Acho que eu vou aproveitar a deixa. Nós precisamos dar algumas informações sobre a atividade física. Eu acho que isso é importante. As pessoas caminham, mas não têm o benefício da caminhada. Por que razão? Porque, eventualmente, a atividade física não é satisfatória. As pessoas devem caminhar 3 a 5 vezes por semana, num período de 30 a 60 minutos. Então, só desta forma, nessa frequência e intensidade, que as pessoas podem ter um benefício do exercício, inclusive abaixando a pressão arterial. Então, em última instância, hipertenso precisa controlar o peso, precisa caminhar, precisa reduzir o sal. Vamos ver se esse nosso amigo de Arapongas não está ingerindo sal em quantidade excessiva. Qual é a quantidade de sal que nós preconizamos? Em torno de 5 gramas por dia. 5 gramas significa 5 colheres de café rasas ao dia. A média nacional é de 12 a 25 gramas, 3, 4, 5 vezes a mais. Então veja se o senhor não está usando um pouco mais de sal na sua alimentação. Acho que seriam estas as respostas. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. É Hospital Evangélico, pertinho de você, juntinho com você. 45 anos, Sociedade Beneficente Evangélica de Londrina, comemorando 45 anos, e a Associação Médica de Londrina no ano do seu 50º. Depois do intervalo, a gente está de volta com você. 30 segundos de saúde. Londrina, como todo o Brasil, enfrenta sérios problemas no sistema de saúde. Mas você pode ajudar a tornar menos grave esse quadro. Antes de ir a um pronto-socorro, vá até o posto de saúde mais próximo de sua casa e lá receberá o primeiro atendimento. Se necessário, será encaminhado a um hospital. Colabore. Procure primeiro o posto de saúde ou o ambulatório mais próximo. 30 segundos de saúde. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Caracu,
Pra quem tem um fraco por cerveja Ford. O melhor macarrão começa com a dedicação no plantio, na colheita e na industrialização. A vida moderna, o dia a dia, exige tecnologia e rapidez, mas sem perder a qualidade. Lamen é a solução. Sabor natural, fácil e rápido de preparar. Em apenas 3 minutos, todo carinho e qualidade para você e sua família. Nissin Miojo, macarrão para toda hora. Nada mais gostoso que um bom cafezinho. Quentinho a qualquer hora é uma delícia. Café Paz, a tradição em café, o sabor que você aprova. O melhor aroma, o melhor sabor. Café Paz, tradição de qualidade. Vamos dar duro na concorrência para você continuar ganhando em Móveis Cacique. Beliche, saldo com leve defeito em madeira envernizada, super resistente, apenas 14.500. Móveis Cacique, Benjamin Constant, 1166, juntinho do terminal. Fordalto, peças, acessórios, mecânica, funilaria e serviços em fibra de vidro, mão de obra especializada em veículos da linha Ford. A Fordalto é credenciada pelo Touring Clube do Brasil e dá descontos especiais para sócios. Fordalto, Rua Tietê 857, fone 292585. Caracu, pra quem tem um fraco por cerveja Ford. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina comemorando 45 anos e Associação Médica de Londrina no ano do seu cinquentenário e o debate em medicina preventiva e informativa. Doutor José Eduardo Siqueira, nós temos perguntas aí para o doutor Ricardo, hein? Tem umas perguntas importantes com relação à prevenção das doenças do coração. E algumas delas se referem ao seguinte: colesterol. O que pode ser feito para prevenir o aumento do colesterol? Qual a alimentação correta adequada? Com relação aos triglicérides, se são tão perigosos quanto o colesterol. E ainda, se você me permitir, Mafalda, 2 questões com relação à arritmia cardíaca. Uma pergunta sobre se existe cura para as arritmias com o tempo. E a outra é uma pessoa de 41 anos de idade que é muito nervosa e tem fortes batidas no coração. Que tipo de conduta deve adotar? Então, prevenção com relação ao colesterol e triglicéride e abordagem sobre arritmias cardíacas. Bem, o fundamental em níveis de colesterol e triglicérides, porque as gorduras aumentadas no sangue, a gente tem o mais comum que causa mais danos é o colesterol, que se divide em várias frações. O mais importante dessas frações é o colesterol que a gente chama de LDL e HDL. Bom, pessoas com níveis de colesterol, primeiro pessoas com colesterol alto não são só encontradas nos obesos, nos que têm aumento excessivo de peso. E pessoas com níveis de peso normais também podem ter alterações de taxa de colesterol. Bom, em primeiro lugar, seria esses check-ups periódicos que a gente costuma insistir, essa semana do coração que vem aí, vem para tentar orientar a população. Inclusive, nós vamos estar medindo nesses quiosques, nesses estandes que nós estamos montando, as dosagens de colesterol no sangue. Então, a única maneira da gente achar, quer dizer, de detectar esses níveis altos de colesterol, realmente é fazendo um exame laboratorial, para ver em que níveis estão. Bom, detectado níveis altos de colesterol, principalmente acima de 250, seria interessante que que o indivíduo passasse por uma dieta rigorosa, diminuir taxas de gordura, alimentação, muito cuidado com gorduras de origem animal, isso é muito importante. Em alguns casos, a gente, em que a dieta é ineficaz por algum momento, a gente introduz algum tipo de medicação. Mas o ideal
seria um controle através de dietas apropriadas, entendeu? Para que se reduza esses níveis de colesterol. O triglicerídeos é outra forma de gordura que, quando aumentada no sangue acima dos níveis aceitáveis, que está em torno de mais ou menos uns 150 no sangue, né? Então aumentos excessivos também pode provocar essas obstruções e essas lesões nas artérias do coração. Então, seria fundamental também que se fizesse uma dieta apropriada, né? Ou, em alguns casos, uma medicação correta, para que abaixe a níveis ideais, para que essa pessoa elimine mais esse fator de risco. Porque a gente tem observado que uma associação de fatores de risco, né, aumenta muito o índice, a probabilidade do indivíduo ter uma doença cardíaca. Então a gente diz que um indivíduo que tem um fator de risco ou dois, tem menos probabilidade daquele que tem 3, 4, 5 fatores de risco. Então, eliminando esse fator de risco de colesterol, baixando a níveis ideais de triglicerídeos, através de dieta ou, se for o caso, de medicamentos, é um fator de risco a menos e diminuindo assim o risco de doença cardíaca. Eu gostaria agora de saber do Dr. Icanor, a nossa telespectadora, ela quer saber o que é o sopro cardíaco e se tem cura, Dr. Icanor. No funcionamento normal do coração, o ruído que é produzido é somente fechamento das válvulas. O sopro, então, seria um ruído, um barulho anormal no coração. Esse sopro é provocado por uma turbulência da circulação sanguínea dentro do coração. Quais são as causas? Uma válvula de maior tamanho ou uma válvula entupida, uma comunicação, um buraquinho entre as cavidades do coração. Normalmente existe uma diferença de pressão entre uma cavidade e a outra. Existindo uma comunicação, esse sangue passa de uma cavidade de alta para uma de baixa pressão, gerando o sopro. A pergunta não estaria bem formulada. Não é que o sopro tem cura? Não, o sopro não é uma doença. O sopro é consequência de uma doença. E, habitualmente, todas as causas de sopro têm cura. Nós devemos lembrar que, especialmente em crianças, existe o chamado sopro inocente ou sopro funcional. As crianças têm o sopro, mas não têm nenhuma lesão anatômica. Isso é uma situação absolutamente normal e tende a desaparecer com o passar dos anos. Doutor José Eduardo Siqueira, o que é eclâmpsia? A nossa telespectadora quer saber. E se há alguma correlação entre coração e derrame cerebral? Bom, a eclâmpsia, Mafalda, nada mais é do que a incidência muito grave da hipertensão arterial numa senhora grávida. Isto provoca risco não só para a mãe, quanto para o feto. A maneira de se prevenir é a mulher fazer um pré-natal adequado, bem acompanhado, e particularmente as hipertensas têm que ter um cuidado bastante especial. A outra questão que você formula é com relação à associação de hipertensão arterial e derrame, é isso? É. Hipertensão arterial e derrame. É coração, problema do coração e derrame cerebral. Coração e derrame. Bom, a hipertensão arterial, ou seja, a pressão arterial elevada, é causa de doenças as coronárias, infarto do miocárdio e também de acidentes circulatórios cerebrais. São chamados derrames cerebrais. Por quê? Porque o nível de hipertensão elevado cria uma situação desfavorável ao fluxo de sangue na cabeça e pode produzir o mesmo que ocorre no coração, fazendo um infarto, no cérebro, produzindo um derrame, uma área que deixa de receber sangue adequadamente. E o cérebro nosso controla toda a nossa atividade do corpo, a motilidade. Então é comum o indivíduo hipertenso ter uma área de sofrimento cerebral e ficar com uma parte do corpo paralisada. É muito comum essa associação. E a maneira de se prevenir é tratar adequadamente a hipertensão arterial. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Marco Valarini. Doutor Marco, uma pessoa com menos de 35 anos corre o risco de um infarto? E se a pressão baixa pode também causar um infarto? Fale sobre isso. Bom, numa pessoa com menos de 35 anos de idade, é mais difícil de ocorrer um infarto do miocárdio, mas pode aparecer. E a pressão baixa,
ela somente, ela não causa dano nenhum ao coração, a não ser que a pessoa já tenha uma doença cardíaca e que esteja com a sua pressão diminuindo progressivamente. Aí sim seria o caso de tomarmos cuidados mais específicos. Então é muito mais fácil ou melhor a pessoa ter pressão baixa do que alta? É preferível que a pressão seja mais baixa. E no caso dessa pessoa que tem pressão baixa, ela deve ter uma alimentação rica em sal? Não, ela deve ter alimentação normal e praticar exercício normalmente como todo mundo. Ela vai ser baixa até um certo limite, ela não vai chegar a necessitar de medicamentos. Você falou em praticar exercícios físicos e eu pergunto ao doutor Icanor, até onde é importante ou se deve praticar exercício físico e a partir de que idade? O exercício físico deve ser praticado por pessoas de todas as faixas etárias. O importante é adequar o exercício, cada tipo de exercício, a cada faixa etária, especialmente levando em consideração a capacidade pulmonar, a capacidade cardíaca dessas pessoas. Os cardíacos, na prevenção da progressão dessas doenças circulatórias, nós sempre indicamos exercício físico, mas os cardíacos devem fazer exercício sempre supervisionado por um médico, ou o médico deve estabelecer os limites em que ele deve chegar no exercício, porque um exercício muito intenso pode trazer complicações para os cardíacos. Que tipo de exercício praticar? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Os exercícios devem ser aqueles dinâmicos. Então, o indivíduo deve caminhar, pode correr, pode andar de bicicleta, pode nadar. Estes são os mais indicados. O cardiopata, o hipertenso especialmente, o paciente que tem angina, que já teve infarto, não deve fazer um exercício estático. Ele não deve fazer musculação, ele não deve fazer flexões do tronco, porque pode aumentar significativamente a pressão e trazer sérias consequências. Mesmo que o exercício não seja muito intenso e mesmo que não envolva grupos musculares muito grandes, é o tipo de exercício que aumenta a pressão e pode trazer problemas significativos. Doutor José Eduardo Siqueira, moderador de apetite, a telespectadora dirige a pergunta especificamente para você. Moderador de apetite tipo hipofagim traz algum prejuízo para o coração? Mafalda, isso é uma prática muito corrente, de tal maneira corrente que as pessoas já não mais buscam o médico para tomar esse tipo de remédio que são os moderadores de apetite. Nós temos observado com uma frequência bastante grande a ocorrência de arritmias cardíacas e problemas relacionados ao ritmo do coração, às vezes graves, quando as pessoas tomam de maneira indiscriminada os moderadores. Nós entendemos que a maneira mais adequada de se perder peso, a maneira mais racional, na realidade, é uma racionalização na alimentação. O uso do moderador do apetite tem um efeito transitório e que traz um benefício precário. Por outro lado, os efeitos colaterais deles são palpáveis. Nós temos casos, inúmeros casos, de arritmias cardíacas em pessoas de coração normal que tomam moderador de apetite. Nós não somos partidários do uso de moderadores de apetite para perder peso. Acho que é necessário uma conscientização e nós temos um amigo que diz o seguinte, que ele conhece pessoas que já perderam 500 quilos e ganharam 600, porque perde e ganha. Esse é o problema do moderador. É uma coisa ilusória, é uma perda transitória e posteriormente volta a ganhar. Não é assim que se resolve o problema do excesso de peso. Eu quero agradecer ao Dr. José Eduardo Siqueira, presidente da Associação Médica de Londrina e cardiologista, por estar participando conosco nesse trabalho de medicina preventiva e informativo. Obrigada por estar conosco nessa tarde. Mafalda, é uma satisfação muito grande. Acho que o número de perguntas bem demonstra o interesse que as pessoas têm e nós médicos, e particularmente eu como presidente da Associação Médica, me sinto realmente em júbilo por poder participar e transmitir conhecimentos que não devem pertencer exclusivamente ao médico, mas a população tem direito de participar deles. Eu agradeço mais uma vez, Mafalda. Muito obrigado. Doutor Marco Vallarini, obrigada por estar conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu quero agradecer ao doutor Icanor também, doutor Icanor que se dispôs a estar conosco, até presidindo este encontro de cardiologia. Doutor Icanor Ribeiro, eu gostaria só que você encerrasse citando a Semana do Coração, os locais onde a população poderá se dirigir.
nós faremos 3 estandes, Shopping Center Catuaí, Calçadão e Terminal Urbano. A dosagem do colesterol só será feita no Catuaí por um problema de espaço e um problema de temperatura local. Então, por favor, as pessoas, para dosarem colesterol, dirijam-se ao Shopping Center Catuaí. Dr. Ricardo Rezende, os nossos agradecimentos pela sua participação e contribuição neste debate. Obrigado, Mafalda. Até a próxima. Também ao cirurgião cardíaco, Dr. Francisco Gregório Júnior, pela contribuição que trouxe em medicina preventiva e informativa em cardiologia. Nós ficamos por aqui, um bom final de semana para você e até segunda, ao vivo às 14 horas. Segundos de saúde. O infarto do miocárdio é um grave problema da sociedade moderna. O aumento das gorduras no sangue, pressão alta, fumo, vida agitada e excesso de peso são as principais causas de doenças do coração. A dor no peito, que corre para os braços e pescoço, é o primeiro sinal de alerta. Se isso acontecer, procure um médico imediatamente. Lembre-se, previna o infarto, cuidando melhor de você. Mafalda Mulher Debate. Oferecimento. Hospital Evangélico. Tradição e tecnologia a serviço da saúde. Mafalda Mulher. Oferecimento. Vinagre saboroso. O nome já de forma. Dentro de instantes,